Colega advogado, colega advogada, meu nome é Lucas Kemp Dantas, eu sou sócio do escritório Kemp Dantas Advogados e nesse vídeo nós abordaremos o processo disciplinar da OAB. O processo disciplinar é instaurado de ofício pela OAB, nos casos em que a OAB toma conhecimento por si própria de fatos que se caracterizem como infrações éticas ou por meio de representação. A representação tem alguns requisitos, como indicação do representante, assinatura do representante, narração dos fatos, provas que municiem a representação e indicação de provas. É importante lembrar que o momento adequado para o representante indicar as suas testemunhas é na representação. Após isso, pode ser concedido às partes o prazo de 15 dias úteis para esclarecimentos preliminares. Nesse momento, o representado pode alegar que a representação não cumpre com os seus requisitos ou, eventualmente, já demonstrar que não cometeu as infrações éticas, razão pela qual a representação deveria ser arquivada. O representante, por outro lado, poderá ser intimado para apresentar novos documentos ou apresentar de uma melhor maneira os fatos que supostamente se caracterizariam como uma infração disciplinar. Caso o processo seja de fato instaurado, o representado terá o prazo de 15 dias úteis para apresentar sua defesa prévia. É nesse momento que o advogado deverá se valer de todos os argumentos defensivos e é nesse momento também que ele deverá indicar as provas que deseja produzir e, muito importante, indicar as testemunhas que vai querer ouvir durante o processo disciplinar. Após a produção de provas e de acordo com o Código de Ética, o relator proferirá um parecer fundamentado, dando enquadramento legal aos fatos imputados ao advogado representado. Ou seja, aqueles fatos trazidos pela representação terão uma ligação com uma infração ética. Após isso, será aberto o prazo sucessivo para as partes apresentarem suas razões finais. Inicialmente, o representante apresentará suas razões finais e, em seguida, o representado apresentará suas razões finais. Nesse momento, as partes deverão se utilizar de tudo que foi produzido no processo disciplinar para sustentar a sua posição jurídica. Por fim, chega-se ao momento do julgamento do processo disciplinar. Como o julgamento na OAB é sempre colegiado, se marca uma sessão de julgamento. A sessão se inicia com a apresentação do voto do relator. Em seguida, o representante pode sustentar oralmente por 15 minutos e, após, o representado também pode sustentar oralmente também por 15 minutos. Após isso, se inicia um momento de deliberação, no qual os votantes podem concordar com o voto do relator, podem pedir vista para apresentar um voto divergente, enfim, vão de fato deliberar qual que é a solução que a OAB, por meio do Tribunal de Ética, do Conselho Seccional ou do Conselho Federal, dará à situação trazida por meio de uma representação. Concluída a deliberação, o acórdão é lavrado, as partes são intimadas e se inicia o prazo recursal, em que as partes poderão recorrer ou para o Conselho Seccional ou para o Conselho Federal. Prezados colegas, esse era o objetivo desse vídeo, trazer para vocês de maneira bastante objetiva qual que é o procedimento do processo disciplinar da OAB. É óbvio que eu trouxe uma versão bastante resumida, mas já é o suficiente para que vocês entendam a estrutura do processo disciplinar e possam se portar da melhor maneira possível. Caso queiram ter mais detalhes sobre o processo disciplinar, discutir uma estratégia ou conhecer mais sobre o trabalho do nosso escritório, entre em contato conosco, nós ficaremos muito felizes em representá-lo, em atendê-lo e disponibilizar os nossos serviços a você.